Bom, quando a gente vai falar de Idade Média, uma das coisas que a gente precisa, em primeiro lugar, se perguntar é por que Idade Média, por que esse nome, né? Na historiografia, a gente tem convencionado cada período, com uma denominação. A gente tem história antiga, a gente tem história medieval, história moderna, história contemporânea. Mas por que que se chama história medieval? Porque média, né? Quando a gente vai analisar as palavras, a gente vê que idade média quer dizer alguma coisa que está no meio, né? Então, é importante a gente pensar assim, poxa, se for analisar aquele período, que é um período que vai do século V até o século XV, que eu vou explicar um pouquinho melhor depois, por que que aquelas pessoas estavam no meio, né? Então, a gente precisa ter em mente que esse conceito de idade média, ele foi construído depois, ele foi construído pelo pessoal da Idade Moderna, no Renascentismo, ali mais ou menos pelo século XIV e XV. Por quê? Essas pessoas, elas olhavam para trás, olhavam para o que tinha sido feito, produzido durante esses séculos anteriores, e eles viam muito obscurantismo, eles viam uma época parada, retrógrada. Então, eles convencionaram chamar de Idade Média. Mas aí tu vai falar assim, alguém vai me perguntar, tá, Betânia? Mas por que que eles botaram média? Não botaram antiga, arcaica, né? Porque esse pessoal da Idade Moderna, esses renascentistas, eles tinham uma espécie de admiração muito grande pelo pessoal da Idade Antiga, os gregos e os romanos. Então, esse pessoal da Idade Moderna, eles admiravam muito a cultura greco-romana. Então, eles viam, olhavam para trás, o que que eles viam? A idade, o que eles chamavam de Idade Média, que era aquele período obscuro, que para eles nada tinha acontecido de muito importante, só tinha acontecido coisas ruins. E antes disso, a gente tinha a Idade Antiga, que era o que eles adoravam, enfim, admiravam muito. Então, a gente tem essa denominação por isso. Eles adoravam e admiravam muito a Idade Antiga, viam a Idade Média como alguma coisa intermediária mesmo, como se fosse um processo de intermédio, de uma passagem de uma idade para outra, entre a antiga e a moderna, e então denominaram esse período assim. Eu acho que dá para passar para o outro. Isso. Quando a gente vai falar em Idade Média, a gente tem que ter muitas coisas em mente. A primeira delas, uh, tudo que a gente vai discutir hoje em aula, mais o que eu vou falar, depois o Lucas vai explicar para vocês uma parte um pouquinho diferente, mas mais o que eu vou estar explicando agora tem muita relação e é uma série de características homogêneas mais relacionadas com a Europa Ocidental. Então, a Idade Média que a gente vai ver aqui, a maioria das coisas que a gente vai ver aqui, é um período que vai se voltar muito para a Europa. Então, é bom a gente ter isso em mente quando a gente for analisar as características depois. Eu vou comentar com vocês, que o pessoal também vai falar, a gente está falando basicamente da Europa, que é na Europa que está acontecendo esse tipo de transformação, todos esses processos. Esse quadro que está aparecendo aí para vocês, ele mostra um pouquinho do que estava acontecendo entre os séculos 5 e 6, que é ali o comecinho da Idade Média, né? A Alta Idade Média, que a gente vai ver depois. E aí ali no quadro a gente consegue ver coisas que não estão relacionadas diretamente com a Europa, mas sim com o Oriente Médio, com a Ásia, né, e a África. Então, a gente não vai ter tempo agora de comentar todas esses acontecimentos com vocês, mas a gente achou legal disponibilizar o quadro para vocês terem mais ou menos uma ideia de que a Idade Média ela não é um período homogêneo.
A gente vai falar de feudalismo, a gente vai falar de senhores feudais, enfim, de suzerania e vassalagem, mas aí vocês têm que ter, assim, uma noção de que essas características, elas se aplicam muito mais à Europa, não que não tenha acontecido em outras partes do mundo, mas não é um processo homogêneo em todo o mundo. Não é todo o mundo que está passando pelos mesmos acontecimentos, pelos mesmos processos nesse período. A gente tem diferentes coisas acontecendo e em diferentes lugares do mundo. Ali, por exemplo, na América, no quadrinho vocês conseguem ver melhor, a gente tem a menção da cidade de Tenochtitlan, aqui na América, que era ali a capital dos astecas. Eu não sei se fica ruim para vocês lerem ali nos slides, mas depois a gente disponibiliza. A gente também vai ter a, a criação de rotas comerciais com a África e a Ásia. Então, todos esses processos são para ilustrar para vocês que não foi uma coisa homogênea, e o que a gente vê mais aqui é focado na Europa. Eu acho que pode passar. Isso. Aqui, a gente tem uma linha, mais ou menos uma linha do tempo, para vocês se situarem de quando começa, quando termina, que período é esse, do que a gente está falando, onde é que a gente está. A gente começa, a Idade Média a gente convencionou, né? Os historiadores convencionam delimitar ela do século V ao século XV, mais ou menos, né? Então a gente tem ali em 476 a queda do Império Romano do Ocidente, e em 1453 a queda de Constantinopla, que seria a queda do Império Romano do Oriente. Então, pode parecer estranho, mas vou dizer para vocês, a Idade Média, ela vai da queda do Império Romano até a queda do Império Romano. Mas espera aí, falou a mesma coisa? Não, não é assim. A gente tem que entender, dentro dessa divisão da Idade Média, vai do século V ao XV. A gente vai ter a divisão de Oriente e Ocidente, de dois impérios enormes, digamos assim. E nesse período a gente vai ter, na primeira data que está marcada ali para vocês na linha, em 476, é a queda do Império Romano do Oriente, que é a tomada de Roma pelos, pelos povos germânicos. A gente vai comentar um pouquinho mais depois também. E aí, esse período vai até o século XV, e em 1453, a gente tem a queda de Constantinopla, que é a capital do Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente. Então, como eu falei antes, a Idade Média vai do século V ao século XV. Ai, mas tá muito repetitiva. É para ficar mesmo, ó. E aí a gente vai ver aqui que a gente tem 10 séculos. A gente vai a historiografia convenciona também dividir esse período para estudar melhor as características dele em dois, que aí é o que tem ali embaixo, em alta idade média e baixa idade média. A alta idade média, então, ela vai do século V ao século X, e a baixa do século X ao século XV. Nesses dois períodos a gente vai ter uma diferença muito grande de características, quer dizer, não vai ser um período completamente homogêneo, mas mais ou menos no meio desse período ali pelo século X, como tá marcadinho ali para vocês, a gente tem em 1095 a Primeira Cruzada, que vai ser um movimento que vai trazer muita mudança para esse sistema, né, para esse contexto, e, e a partir dali a gente começa a notar diferenças na organização social, política, econômica do período medieval. Então, na Alta Idade Média, para vocês terem mais ou menos um contexto assim do que é característico de cada época, a gente vai ter na Alta Idade Média características como o feudalismo, a gente vai ver depois, vou explicar melhor. A gente vai ter também uma sociedade
caracterizada como estamental, quer dizer, uma sociedade muito rígida, em que tu não vai ter uma mobilidade, né, de, entre as divisões sociais. A gente vai ter uma ruralização também muito forte, e muito presente. As pessoas estão indo cada vez mais para o campo, né? Aumentando muito esse processo do feudalismo, né? Esse processo. E aí a gente vai ter também, no meio disso tudo, o cristianismo tomando muita força, a Igreja Católica, né? Se tornando uma instituição muito forte, em contraponto ao islamismo, que vai estar surgindo aos pouquinhos e vem vindo, e vai ter depois, ali na metade, na primeira cruzada, um conflito que o pessoal comentou com vocês na aula passada, que foram as cruzadas, né? Entre essas duas religiões, para recuperar aquilo que a gente chama de Terra Santa, que eles chamavam de Terra Santa. Isso tudo a gente relaciona à Alta Idade Média, tá? Aí, na Baixa Idade Média, a gente já vai ter processos bem diferentes. A gente vai ter uma urbanização muito maior. Essas pessoas vão começar a voltar para as cidades, né? Mas além, por que elas vão voltar para a cidade, né? Importante falar, eu esqueci. Na Alta Idade Média, quando cai o Império Romano do Ocidente, ele cai por causa dos povos germânicos, dos reinos germânicos. Eu acho que pode passar para outro slide que fica melhor para eles verem. Não foi para mim. Aí foi. Aí a gente tem a queda do Império Romano do Ocidente, mas a gente vai ter a presença muito forte também, e por isso a queda, né, dos povos germânicos. E aí ali está sinalizado no mapa para vocês vários desses povos, as localizações deles, onde que eles estavam. Então, com o que a gente chama de invasões, né? Essas invasões desses povos, que algumas pessoas até chamam de bárbaros, vocês provavelmente já ouviram essa terminologia, as invasões bárbaras. É importante a gente entender também esse termo, por que se chamavam bárbaros essas pessoas, porque eram o pessoal ali do Império Romano do Ocidente, eles tinham uma visão desses povos que não eram romanos. Então, acho que me compliquei. Mas peraí, acho que é melhor explicar assim. Os bárbaros eram todos aqueles povos que eles viam como não romanos. Então, todos aqueles povos que eram de fora do Império Romano, eram denominados bárbaros, assim como, uh, enfim, todo o pessoal que estava fora do Império Romano. Me confundi. Tá. E aí, isso na Alta Idade Média. A gente vai ter esse processo desses reinos vindo cada vez mais para o Ocidente, até a queda de Roma. Na Baixa Idade Média, como eu estava falando para vocês antes, a gente começa a ter uma urbanização muito maior. E por quê, né? Eu entrei nesse parênteses imenso para falar por quê. Essas invasões da Alta Idade Média, elas eram pautadas por muita violência. Então, esses povos, depois que se instalaram, começaram a ficar por ali, firmar território, essas invasões foram diminuindo, né? Essas guerras, esses conflitos foram cada vez ficando menores e com menor intensidade. Então, as pessoas começaram a ir voltando para as cidades, começaram a voltar para esse lugar mais urbanizado, né? Começaram a deixar o campo. Na Baixa Idade Média, a gente também vai ter vários acontecimentos, como por exemplo a peste negra, a peste bubônica, que acomete a Europa em vários períodos, mas ali mais ou menos no século XIV ela vem com um surto, né, muito mais forte, e ela acaba dizimando boa parte da população europeia, mais ou menos cerca de um terço da população morre, né? E é possível até mesmo, eu não estou acompanhando muito,
mas é possível até mesmo a gente comparar com os dias de hoje, né, que a gente está vivendo, que está afetando o mundo todo, e é um surto, uma epidemia muito grande. Isso na Baixa Idade Média. Além disso, o que, que a gente vai ter mais na Idade Média? A gente vai ter a Guerra dos 100 Anos, que depois o Lucas vai comentar com vocês um pouco melhor. E a gente vai ter também os reis, aos pouquinhos, mais para o final da Idade Média, isso, se firmando e começando a formar monarquias. E aí a gente vai ver mais adiante, nas próximas aulas, todo esse processo. Eu acho que dá para passar para o outro slide agora. Aí as características que eu comentei com vocês antes, sobre a alta Idade Média, que eu acho que vale a pena a gente tomar um pouquinho de tempo nisso. O feudalismo, o que que é, né, o feudalismo? Ele se caracteriza mais ou menos como um processo social, econômico, cultural, né, político, e, e ele é muito característico, então, da Alta Idade Média. Existiam nessa sociedade os senhores feudais, que a gente chama de senhores feudais, que eram pessoas que eram donas dessas propriedades, né, dessas porções de terra, enfim, e que subfeudavam depois, enfim, faziam todo um processo de arrendamento dessas terras e colocavam servos para trabalhar ali e tudo mais. Mas quem eram esses senhores feudais, né? É importante a gente se perguntar isso. Um dos maiores, e talvez até o maior, né, dos senhores feudais, a gente pode dizer, foi uma instituição, que foi a igreja, né? A gente, vendo e estudando depois, a gente consegue perceber o quanto essa instituição foi se fortalecendo durante a Idade Média, por meio dessas, desse processo, né, do feudalismo. E a igreja, ela, por meio dessa força que ela foi adquirindo, ela foi justificando muitas das explorações que aconteciam com os trabalhadores naquela época e tudo mais. Então, o feudo era desses senhores e quem trabalhava nesses feudos eram os servos. Aí a gente vai para o segundo tópico, sociedade feudal, tá? Mas como era organizada essa sociedade? A historiografia tem por convenção chamar, alguns historiadores chamar essa sociedade como aqueles que trabalham, aqueles que oram e aqueles que guerreiam. O que, que seria isso? Aqueles que trabalham, os servos, os aldeões, aqueles que oram, a igreja, e aqueles que guerreiam, os nobres, né? Então a gente tem essa divisão muito forte nessa sociedade e as explorações que eram praticadas por eles, por esses senhores feudais, né, para com os servos, era muito legitimada pela igreja. Entre os senhores feudais também é legal a gente comentar que existiam processos chamados suzerania e vassalagem. Esses dois processos, eles aconteciam entre os nobres somente, e eram processos de, como é que eu posso dizer? Duas pessoas uh, fazem uma espécie de acordo e de homenagem uma com a outra e trocam favores, proteção um com o outro. Ou seja, é uma relação que ocorre entre os nobres e é uma relação de proteção, enfim, de honra e homenagem entre essas duas partes. Mas voltando, a gente tem, como eu falei antes, a economia feudal, que é sustentada basicamente pelos servos, né? É uma economia baseada principalmente na agricultura, para o autossustento. Eles produziam para eles mesmos. Só que esse trabalho, ele era
um pouquinho diferente. Ele tem alguns porém. Nesse trabalho dos servos, a gente tem a caracterização maior dele é a servidão, ou seja, são pessoas que são e que se encontram presas na terra, presas à terra, né? E nesses trabalhos a gente vai ter vários impostos, vários tipos de impostos que são cobrados dos servos, somente. Dentre eles, a gente tem impostos como a talha, a corveia e a banalidade. Aí vocês vão dizer que os nomes estranhos, eu sei, mas a gente vai ver ó, o que, que é cada uma dessas coisas. A talha era um imposto em que o servo estava lá trabalhando na terra do senhor e tudo que ele produzisse, ele devia dar metade para o senhor feudal. Ou seja, eu produzi 1 hectare de, sei lá, milho. Eu tenho que dar meio hectare de toda essa produção que eu tive para o meu senhor feudal. Sou obrigado a isso, né? É um imposto. A corveia, que é o segundo imposto, ela diz respeito ao trabalho do servo. Ou seja, ele precisa trabalhar nas terras do senhor, obrigatoriamente, de graça, né? Sem pegar nada do que ele produzia ali para ele, de 3 a 5 dias na semana. Ou seja, de 3 a 5 dias na semana, tu vai para a terra daquela pessoa, trabalha e produz, e toda aquela produção que tu tem, todo aquele alimento que tu tem, que tu vai produzir ali, né? Vai ser para o senhor feudal, tu não pode pegar nada daquilo para ti. A banalidade, tô vendo as perguntinhas de vocês ali, mas acho que a Laís está ajudando a gente. Voltando. A banalidade, ela é o terceiro imposto, né, que eu comentei com vocês ali, e é um imposto que vai cobrar do servo pelo uso de moinhos, de celeiros, de foices, enfim. Então, todo o material que ele precisasse para fazer, né, as atividades dele, enfim, para trabalhar, ele deveria pagar para utilizar eles também. Então, economia foi, trabalho foi, imposto, sociedade. Agora, para falar da igreja. A igreja, como eu comentei com vocês antes, ela foi uma instituição muito forte. Ela ganhou uma força e uma importância muito grande durante a Idade Média, principalmente na Alta Idade Média. E ela continuou, né, com essa importância, com essa força, até o final, enfim. Só que durante a Idade Média a gente tem o evento das Cruzadas, que o pessoal comentou na aula passada, em que a igreja demonstrou muito mais o seu poder, né? Nesse evento a gente tem como motivações ideais religiosos, econômicos. Enfim, a gente tem a ideia de retomar Jerusalém, né? Então a igreja ela tem uma força, uma importância muito grande nesse processo. E aí a gente também, como o pessoal comentou na aula passada, a gente precisa analisar esse acontecimento como diverso, né? A gente não pode olhar um lado só. Então acho que agora o Lucas vai comentar um pouquinho com vocês sobre como que foi esse processo envolvendo essas duas religiões, né? O islamismo de um lado e o catolicismo do outro. Então é contigo. Só tem que ligar teu microfone, eu acho. Acho que foi, tá me ouvindo? Dá para ouvir? Foi. Perfeito. Na verdade, eu quero instigar vocês a fazerem algumas pesquisas sobre isso, porque eu quero dar aqui o arroz e feijão para vocês e vocês pesquisam aí, né, em alguns sites, algumas videoaulas para vocês conseguirem ir atrás. Eu quero dar o básico sobre a questão dos muçulmanos para vocês irem atrás de mais materiais. Eu acho que isso instiga bastante o conhecimento, né? Ajuda bastante a gente ir construindo a nossa percepção dentro de um determinado assunto. A gente vai falar um pouquinho sobre muçulmanos, né, o islamismo.
Antes da gente falar um pouquinho sobre isso, muita gente joga dos dois lados, joga o muçulmano, né, o islamismo, aquela pessoa que mora lá que é árabe, né, no caso, que ela é muçulmana, né, que ela é ali do islamismo. Na verdade, não, você pode ser árabe e você pode não compactuar ali, né, não ser muçulmano e vice-versa também. Eu quero contar para vocês aqui um pouco dessa ideia de islamismo, tá? Ela vai começar com um camarada chamado Maomé. Maomé, ele vai ter uma visão em determinado momento da vida dele, aos 40 anos, tá? E é interessante que ele vai ter uma visão que o anjo Gabriel, ele vai chegar para ele e vai falar assim, acho que é Gabriel mesmo o nome dele, vai chegar para ele e vai falar para ele assim, olha, nós temos agora, você tem que defender, difundir a crença em um Deus único, e esse Deus único é Alá. É interessante que Alá, em árabe, é o quê? Deus. Então, tem essa conotação, né? Então, Maomé, ele vai receber, né, esse anjo, nessa visão, né, nesse sonho, e esse anjo vai falar para ele, olha, você tem que defender, você tem que difundir as ideias de Alá, né, e ir propagando para outros lugares, né, falando para muita gente sobre o nosso Deus Alá, né, e ele vai fazer isso, ele começa primeiro, né, num círculo familiar, né, com seus familiares e tudo mais. É interessante que Maomé, quando mais novo, ele vai se casar com uma viúva muito rica, né, que se chama Khadija, né? A Khadija, ela possuía várias caravanas de mercadorias, né? Eles faziam caravanas levando mercadorias e tudo mais. E ela possuía diversas caravanas desse tipo. E ele vai se casar com ela e vai começar a frequentar e vai começar a participar dessas caravanas. É interessante também que Maomé ele vai conhecendo outros grupos também. Ele vai conhecer quem? Os judeus, ele vai conhecer os cristãos. Então, ele vai ampliando, né, a sua rede digamos, de conhecimento, né, conhecendo novas pessoas, a sua cultura, né? E isso chega no determinado momento, então, que o anjo vai falar com Maomé, tá? E vai falar para ele fazer isso. Ele faz primeiro com um círculo familiar dele, né? E depois ele vai difundindo, né? Disseminando ali para outras pessoas também. Só que é interessante que Maomé ele fazia parte da tribo Hashemitas, tá? Essa era uma tribo, eram diversas tribos naquele momento, tá? Diversas tribos, e cada uma dessas tribos possuía um deus, então eram 300 e poucas tribos com 300 e poucos deuses. Essa tribo de Maomé não era uma tribo dominante da época. Eles não tinham, digamos, o poder em determinadas circunstâncias da sociedade. A tribo dominante é uma tribo muito conhecida que você já ouviu falar, que são os Coraxitas, né? Essa eram as tribos dominantes. Tudo isso acontece numa localização, deixa eu passar o slide aqui, tudo isso acontece numa localização chamada Meca. Meca vai ser o momento, vai ser o local aonde Maomé ele vai receber essa visão, esse sonho do anjo lá, Gabriel, né, e ele vai começar a pregar ali e falar sobre o Deus Alá. Chega um determinado momento que os corais xiitas, eles olham e dizem assim, não, aí, como assim? Ele está vindo aqui, está falando, está pregando, está disseminando a religião dele, né? Os preceitos religiosos dele para a gente. E, primeiro, nós somos politeístas, nós acreditamos em vários deuses, e é por isso que as tribos possuem, cada tribo possui o seu deus, e nós temos uma diversidade muito grande em Meca. Meca, é importante frisar bastante, que Meca, primeiro, era um importante polo comercial. Muita gente ia para lá, né? Segundo, era um local onde tinham ali vários deuses e muitas pessoas iam para lá para cultuar os seus deuses, né? Para orar, para, enfim, fazer o que for ali necessário.
né, e também comercializar. Então, era tipo assim, um centro muito grande da época, para Maomé chegar e falar assim, não, agora, a partir de hoje, Alá, que vai ser o único Deus, né, nós vamos esquecer a ideia de politeísmo e nós vamos adotar a ideia de um único Deus. Nós vamos acreditar agora em um único Deus, que é Alá. As pessoas, esses corais xiitas, eles pressionam bastante Maomé, que ele acaba fugindo, ele foge de Meca e vai para Yatrib, tá? Que posteriormente vai se chamar depois Medina. É importante também que nesse período que Maomé ele sai de Meca, né, e vai para Yatrib, Medina, acontece um fenômeno chamado Hégira. É a partir desse deslocar de Maomé que vai começar ali a contar o calendário muçulmano. Então, se você for jogar no Google, né, no oráculo Google, o calendário muçulmano, você vai ver que ele é muito diferente do nosso calendário, né? Então, a partir desse momento que Moisés sai, né, que ele é perseguido pelos corais xiitas, e ele sai de Meca e vai para Yatrib, para Medina, né, acontece esse momento chamado Hégira. Isso acontece em 622, tá? Moisés, ele nasce em 570 e morre em 632, se não me engano. Tem alguns historiadores que vão falar que ele vai morrer em 32, em 34, enfim, né? Mas é o período ali que ele morre. E esse, digamos que é o auge da vida de Maomé. E ele, então, vai em Medina, ele vai... eu vou chamar de Medina, mas você vai saber que é Yatrib também. Se você jogar no Google, você vai ver que o nome muda depois. Ele fica mais... Tá? Ele vai continuar as suas viagens pelo interior, né? Propagando, divulgando a sua religião, né? Falando, né? Alá, o Deus único, tipo político, né? Vem com a gente aí, adota a religião e tal, segue a gente, é tipo isso, né? E ele vai fazer isso e vai conseguir muitas pessoas para estarem ao lado dele dentro desse movimento que é o islamismo, né? Então ele vai conseguir muitos adeptos a esse movimento, tá bem? Deixa eu só para me guiar um pouquinho aqui. Lá em 629, depois que ele conseguiu apoio de muitas pessoas, que ele conseguiu ali o apoio popular, mas também o apoio militar lá em Medina, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar, lá em 629, ele vai voltar para Meca e vai falar assim, poxa, eu saí daqui, eu quero voltar. E aqui é a minha terra natal. É aqui aonde eu vou difundir, eu vou disseminar, e vai ser a terra natal também da minha religião, né, de Alá. Então, ele volta em 629 para Meca, né, com apoio popular, né, ele vai voltar com apoio militar também, né, e isso vai fazer com que ele consiga desbancar os corais xiitas, né, nesse momento. Tá? Ele vai se transformar Meca, então, como o principal centro religioso do mundo, tá? E aí, depois de 132 ou 34, morre Maomé, tá? Acontece a morte de Maomé. É importante que, a partir do momento que Maomé ele traz essa ideia, essa nova razão, que é a questão islâmica, ele vai transformar Meca ali, aquela região da Península Arábica, como sendo, antes dele, era tudo... não tinha uma unidade política, não tinha uma unidade religiosa, era tudo descentralizado. Você vai ver em muitas videoaulas por aí, ou na internet, enfim, que tem muito essa palavra descentralizado. Ou seja, o poder, a ideia religiosa, não estava centralizada em uma única pessoa ou em um único Deus, mas sim em diversos, porque, primeiro, unidade política. Existiam muitas tribos, então não havia uma questão política mais unificada. E depois a questão religiosa, porque existiam muitos deuses ali que as tribos cultuavam, então não existia essa unificação. A partir de Maomé, com o islamismo, né,
isso se torna possível. Então, esse momento é um período de unificação política e religiosa da Península Arábica, né? E também ali depois a substituição do politeísmo para o monoteísmo, né? Acreditando apenas em Alá. Eu fiz aqui algumas anotações que é importante da gente entender um pouco sobre Moisés, não, sobre Maomé, né? Primeiro, a crença, né, do islamismo. Existe um Deus e Maomé é o único, né, o último profeta. Tem gente que vai falar assim, ó, Maomé é o único profeta, ou não, Jesus é o profeta deles também, mas Maomé é o principal, né? Então, eu não, particularmente não consegui essa resposta aqui, né? Mas muita gente, a própria historiografia fala, né, que ele é, Maomé, o último profeta, e tendo Deus, Alá, como seu único Deus. Né? A segunda coisa da crença é que, como está ali, eles tinham que fazer 5 orações diárias. Então, assim, olha, meu amigo, se você quer fazer parte da nossa religião, você tem que orar 5 vezes por dia. Não me interessa o momento, me interessa que você ore ao Deus Alá. Você tem que orar ao Deus Alá, né? Então, eles tinham que realizar 5 orações diárias. E também um dos pontos importantes do islamismo, né, é a questão de fazer caridade, né? Eles tinham, como diz ali no segundo bloco do slide ali, né, dar esmolas. Eles tinham que fazer caridade com aquela pessoa que não tinha tantos recursos como alguns deles tinham, né? Então tinha que fazer a caridade. Depois também, como eu falei para vocês, o calendário deles era diferente, né? Era um calendário muito diferente. E no mês nono, para a gente, é o quê? Setembro. É um mês muito especial para mim e para vocês, porque é o meu aniversário, né? Então, para eles, o nono mês era o mês chamado Ramadã. Era um mês diferente, era um mês que eles tinham que jejuar, era um mês sagrado, né? No meu caso, não, porque é o meu aniversário, né? Então, se eu fosse muçulmano, eu ia falar, não, que eu quero comer salgadinho e bolo, né? Mas eles tinham que, no período do Ramadã, no mês de setembro, nosso e Ramadã deles, né, que era o mês nono do calendário, eles tinham que jejuar. Mas assim, Lucas, eles não morriam, passavam o mês todo jejuando e não morriam. Então, era um negócio interessante. Eles jejuavam a partir do pôr do sol, né, a partir do nascer do sol e até o pôr do sol. Eles não podiam comer nada. Mas depois que passasse que o sol entrasse, aí eles comer um biscoitinho, comer uma bolachinha, né, tomar um suquinho, né, podia, depois do pôr do sol apenas, tá? Então, para eles não morrerem também, porque imagina viver um mês com fome, né? Sem poder comer nada, porque você está vivendo ali num casulo dentro de uma religião que fala que você não pode comer no mês, né? Eu ia comer durante 8 meses e aguardar recursos para o mês nono, né? Então, é incrível esse momento aí, né? Então, eles não podiam comer. E outro, se possível, se você tivesse recursos, né? Se você tivesse como ir, condições físicas, você deveria ir a Meca uma vez na vida. É tipo assim, você quer entrar numa igreja? Você tem que ir pelo menos uma vez, né? Você quer ir num centro, digamos, centro Umbanda? Você tem que ir pelo menos uma vez, né? Para justificar o porquê que você segue aquela religião, né? Você tem que pelo menos ir lá, né? Então, quem era de fora de Meca tinha que pelo menos tentar, né? Se possível, visitar uma vez na vida Meca, tá bem? Tem outras coisas para falar, mas eu vejo que o tempo ele vai se estendendo, né? Então, assim, eu quero deixar para vocês aqui pesquisarem, depois eu vou disponibilizar o meu e-mail para vocês, tá? Eu vou tentar postar lá no Drive um pouco do resumo. Teria mais coisas para falar, né? Mas por causa do tempo não vai dar. Eu vou tentar botar um resumo do que eu iria falar para vocês para dar continuidade à Guerra dos 100 Anos, para na próxima aula a gente conseguir encaixar ali e fechar com o Renascimento, se não for possível hoje, viu, Michele? Então, eu vou botar ali, porque tem muito mais coisa para falar sobre os muçulmanos, porque depois que Maomé morre, nós temos ali os califados. E quando eu fui fazer o vestibular, não o vestibular Enem, né, mas o vestibular de uma determinada universidade, caiu muito sobre os califados.
E teve um ano também no Enem que caiu sobre os califados, e é importante também saber. Então, eu vou tentar mandar para vocês, via Drive, tá? O restante dessa aula ali, para vocês terem acesso, que seriam os califados, a Abássida, entre outros ali, que são importantes também, pelo menos um resumo, para vocês conseguirem estudar um pouco e se guiar também. Se você não é acomodado, já larga ali no Google lá e pesquisa califados, né? E vai aparecer um monte de negócio e você monta o seu resumo, né? Então, a gente tem a internet para isso. Beleza, gente? Eu quero passar aqui para vocês um pouquinho sobre a Guerra dos 100 Anos, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível, até sintetizei bastante, porque eu sou uma pessoa que eu falo um pouco, eu falo bastante, né? Então, eu até falei para as meninas, eu acho que não vai dar, eu acho que vai sobrar tempo. Daí eu pensando depois, não vai sobrar porque eu falo demais, né? Então, não iria sobrar. Tá? Mas peço desculpa para vocês, porque a gente não vai conseguir dar continuidade, mas o mais importante para vocês entenderem os preceitos dessa questão do islamismo, vocês já sabem, depois vocês podem fazer links em outros momentos ali, em outras ferramentas, né? O Google nos dá diversas ferramentas para a gente fazer isso, beleza? A gente vai falar um pouquinho da Guerra dos 100 Anos, tá? Primeiro, a Guerra dos 100 Anos não aconteceu por 100 anos, né? Ela aconteceu muito mais do que 100 anos. Se você for bom em matemática, né, for melhor do que eu, você vai ver que 1337 e menos 1453 menos 1337 não dá 100 anos, né? Dá um número um pouco maior, 116 anos mais ou menos, né? Se eu não me engano, porque eu não estou fazendo conta aqui, né? Que eu já sou meio ruim de conta. Dá um pouquinho mais de 100 anos, né? E essa guerra, ela foi travada entre Inglaterra e França. Mas, Lucas, essa guerra, ela aconteceu 100 anos e foi, tipo assim, todos os dias? Não. Essa guerra foi uma guerra que a gente pode chamar de uma guerra intermitente. Ela não aconteceu, tipo, os 100 anos, digamos, literais, os 100 anos literais. Ela aconteceu, tipo assim, hoje eu tô com vontade de fazer brigar. Né? Hoje eu quero dar obrigado, né? E o pessoal ia lá e brigava. Era tipo isso, né? Tipo isso, né? Então, intermitente, né? É que vai falhando, né? Que não tem que interrompe, né? E você já ligou lá para o pessoal da internet de vocês e você falou, olha, minha internet está intermitente, ela está caindo, ela não está dando continuidade, ela está, né? Então, é uma coisa que não tem continuidade, né? Mas a guerra, ela estava ali. Era uma guerra, tipo, nós vamos brigar, mas tipo, era meio que marcava a hora para brigar. Sabe quando você está na escola, no final, ensino médio principalmente, né? Ensino fundamental também, e aí no final você não gosta daquela pessoa, aquela pessoa te enche o saco no recreio no intervalo, né? Porque nós somos adultos, intervalo. E aquela pessoa, ela começa a te atrapalhar ali, falar bobagem para ti, tu fala assim, não, no final nós vamos resolver, né? Era tipo isso. Eles meio que marcavam hora para dar uma brigada, né? Não era uma guerra contínua. Então, aconteceu entre França e Inglaterra. Por quê? Nós temos dois motivos principais para isso. Primeiro, a disputa pelo trono francês. Em 1328, um rei chamado Carlos IV, tá? Anota aí, Carlos IV, ele morreu sem deixar um herdeiro. E quando um rei morre sem deixar o herdeiro, digamos que a corte ela vai lá, eu tenho que olhar aqui a árvore genealógica dele aqui para ver os parentes mais próximos, né? Para ver quem pode substituir esse camarada que morreu, né? E tinha ali, encontraram meio que um primo, um parente, que era o Eduardo III. Só que, tipo assim, isso na França, tá? O Eduardo III, ele era da onde? Da Inglaterra. Daí os franceses, opa, não, tem como, né? Só que, assim, o Eduardo III, ele vai olhar e vai falar, não, se eu tenho direito, eu quero, né? Eu quero o trono, que se eu tenho direito, né? Eu vou querer o trono que, por direito, é meu. Só que aí, vasculhando um pouco mais, eles encontram um camarada chamado Felipe. Felipe com um sobrenome que eu não sei falar, mas se você não sabe francês, eu muito menos, né? Volois, né? Uma coisa assim, né? Mas Felipe, vamos chamar ele de Felipe, né? O Lipe lá.
né, ele vai surgir como sendo um dos parentes também de Carlos IV. E ele vai também pedir o trono, vai falar assim, eu quero o trono, né? Eu sou parente, eu também quero. E eles vão travar uma batalha, porque os dois vão querer o trono, tá? Tudo isso ele vai se dar o estopim, de fato, nessa briga do trono francês, porque Filipe, né, o nosso amigo Lipe, ele vai invadir o ducado da Aquitânia, né, que era de quem? Dos ingleses. E o Eduardo ele vai ficar muito furioso. Ele vai falar assim, eu não acredito que você fez isso, né? Ele vai declarar guerra contra a França. Mas a gente também tem que ver o outro motivo, tá? Só para a gente sintetizar um pouco. Né? A disputa pela região de Flanders. Digamos que Flanders seria o ponto principal de comércio, né, daquela região. Um local ali, tipo o calçadão, né? O calçadão de Pelotas é a nossa região de Flanders. É o momento de comércio ali, o local de comércio, né? Aonde nós vamos vender, aonde nós vamos comprar, aonde vai ser produzido alguma coisa para alguém comprar no futuro ou no momento ali. Então, era uma região importantíssima. E quem tivesse essa região seria o cara, né? Tipo, o reinado, né? Porque era uma região muito importante, tá? Digamos que Pelotas se dividisse em vários feudos, né? E tivéssemos o feudo do Fragata, tivéssemos o feudo do Areal e tivéssemos o feudo do Centro. O feudo do Centro era a região de Flanders, né? Então, as pessoas, esses dois camaradas, eles brigavam aí para conseguir, né? Essas duas nações, elas brigavam para conseguir esse local. Oi. A gente tem 5 minutos só para avisar. Tá, eu vou resumir aqui, tá? Tá. 3 minutos, só 3 minutos, aí 2 a gente Tá, disse. só para avisar. Tá, eu não estava vendo mesmo. Valeu. Então, eles vão brigar bastante, vai vir a peste negra, como a Betânia falou, e nesse período, né, eles já vão estar em guerra, e nesse período eles vão fazer um tratado, e eles vão falar assim, olha, você não me ataca, eu não ataco você, e durante esse período da peste negra, nós vamos ficar em casa, né? Vamos pegar os nossos dias, vamos ficar em casa, não vamos sair, né? E só que chegou um momento que teve um rei, que foi antecedido por outro ali, ele vai romper esse tratado, e aí vai começar a guerra de novo, depois que acaba a peste negra. Por quê? A peste negra, ela perde soldados tanto do lado dos ingleses, como do lado dos franceses, né? Então, vai ter perda para ambos os lados. Então, eles vão acabar ali e vão continuar brigando. Vai surgir um nome muito importante que você já ouviu, e tem um trabalho muito legal, que é o Cordel da Joana d'Arc. Ela vai surgir como uma pessoa, eu gostaria muito de contar a história dela, mas não tem tempo, né? Ela vai surgir como uma pessoa que vai ajudar os franceses, né? Como sendo a enviada por Deus, né? Como ela vai se referir a ela mesma, né? Chegando para o rei francês, como sendo a enviada por Deus para ajudar os franceses a derrotar os ingleses. E, de fato, o rei dá lá 2.000 soldados para ela, né? E ela consegue lutar ali, consegue vencer, né? E eles vão diminuindo ali o espaço dos ingleses dentro do território, né? Só que chega um momento que os franceses, eles entregam a Joana d'Arc aos ingleses, porque era muito mais próximo você servir ao seu senhor feudal, né? Que era, no caso deles ali, da onde Joana morava, era o senhor feudal inglês, né? Então, eles entregam ao senhor feudal inglês ali, e aí eles vão botar fogo nela, vão queimar ela viva e tal, e depois vai absorver ela, né, como bruxaria, né? Que ela era uma bruxa, que como Deus enviou um negócio para ela, né? Uma visão para ela, ou falou com ela. Então, depois a Igreja Católica ela vai até pedir desculpa, vai absorver Joana d'Arc disso, né? E a Guerra dos 100 Anos ela acaba ali. Então, quando os franceses quase que têm todo o seu território dividido, né? Invadido, perdão, vai aparecer então eles vão acabar sendo conquistados, na verdade, eles vão conquistar os ingleses e vão acabar tirando os ingleses desses territórios. E essa guerra ela vai se encerrar em 1453.
Desculpem pela rapidez, né? E ser muito rápido, mas é o nosso tempo e vocês têm aula depois de outra disciplina também. Mas a gente tenta mandar esse material, pelo menos essa parte aqui que eu não consegui dar muito bem explicado para vocês. A gente tenta mandar lá e eu vou tentar montar um PowerPoint com principais videoaulas ali interessantes para falar sobre o tema. Beleza, gente? Não vai dar tempo da gente falar sobre o Renascimento hoje, porque o nosso tempo está acabando, mas eu volto semana que vem para a gente conversar um pouco sobre Renascimento e dei uma pesquisada para a gente conversar, porque a gente tem outros assuntos, então a gente vai só dar uma falada sobre isso para a gente poder seguir adiante. Pessoal, eu lembro também que na aula passada vocês perguntaram, né? Vocês pediram pra gente o que que a gente ia tratar na próxima aula, do que a gente ia, sobre o que a gente ia trabalhar. E mais ou menos para a próxima aula a gente tem como tópicos, né, para trabalhar. Então a gente vai ficar com o Renascimento, né? Que a gente queria ter visto hoje, mas em questão do tempo não deu. Aí a gente vai entrar na Idade Moderna ali, começar a ver absolutismo, ver o Renascimento, a formação das monarquias, todos esses processos, tá? Para vocês mais ou menos ter uma ideia do que a gente vai ver semana que vem. Outra coisa, a gente vai mandar o link ali de novo no chat para vocês, para todo mundo ter acesso. A gente manda sempre no começo e no final das aulas, acho que fica legal para vocês. Eu queria pedir desculpa porque quando eu tava falando, eu vi depois que muita gente estava perguntando muitas coisas e eu não vi. Mas é que eu tô pelo celular e aí eu não consigo abrir o chat. Mas eu vi que a Laís foi intermediando ali pra gente, obrigada. Mas queria pedir desculpa pra vocês por isso, porque eu não conseguia ver. Então eu fui atropelando a fala e não parei pra responder as perguntas de vocês. Eu acho que é isso. Eu posso, como o Lucas falou também, eu vou disponibilizar, posso disponibilizar o meu e-mail, o meu Facebook, enfim, para vocês entrarem em contato caso tenham dúvidas. O Facebook é esse que tá no meu nomezinho ali, Betânia Werner. Se vocês quiserem me chamar lá, enfim, pra gente trocar uma ideia, falar sobre, se vocês tiverem alguma dúvida, podem chamar bem tranquilo. O meu também, o meu é esse aqui, Lucas Cantos. Segue lá, curte, compartilha. Estou me sentindo youtuber agora, né? E eu acho que é isso. E semana que vem eu volto para a gente falar um pouco sobre o Renascimento, mas se vocês precisarem de ajuda também, o meu Facebook é esse aí, Michele Vergas, qualquer coisa é só chamar. É isso. Eu acho que a gente até já passou 1 minuto, mas então, obrigada, pessoal, obrigada por estarem aqui com a gente. E até semana que vem, então. Se vocês tiverem uma dúvida, nos chamem. A gente tá aí pra ajudar vocês, tá bom? Boa semana, né? Bom início de semana, que hoje é segunda. E boa aula depois. Isso. Valeu, gente. Obrigado, hein? Valeu, gente. Obrigada. Até semana que vem. A Samantha aqui fez um importante comentário aqui. Precisamos de um grupo de WhatsApp, seria interessante, verdade? Se organizarem, ou até mesmo um grupo do Facebook, que fica mais organizado as aulas, né? Tipo, os materiais para vocês. Que aí a gente pode ir trocando ideia. Se ficou alguma dúvida, a gente responde ou no Facebook ou no WhatsApp ali, né? Então, Sim. Eu acho que até o Facebook é melhor para carregar arquivo, né? Se a gente quiser botar um vídeo, uma sugestão. Mas é uma boa ideia, eu concordo. Então tá, pessoal. Boa noite. valeu, gente. Boa noite. Até mais.